Bem, o podcast Vale em Pauta, mais uma vez batendo papo aqui com uma figura importante, candidato à Prefeitura de Registro, que é o nosso convidado, William. Renato Bolsonaro, empresário no ramo de imóveis, né? Paulista, né? Lá de Jundiaí. Jundiaí. Como é que foi isso? Você nasceu em Jundiaí e daí Eu veio pra nasci cá na quando? terra dos meninos bonitos. Né? Só que eu nasci feio e mandaram embora rapidinho. Né? Veio Vim pra cá, saí de lá, não tinha um ano ainda, vim pra Eldorado. para Eldorado. Pra Eldorado. Você e teu pai, quantos irmãos? Não, na verdade, deixa eu ver aqui, que eu não lembro direito, sabe? Eu acho que primeiro ele foi para eu já era nascido para 7 Barras, eu fui de colo, daí ficou pouco tempo em 7 Barras, daí foi para Eldorado. Né? Quantos irmãos? Total nós somos em 6, né? 3 homens e 3 mulheres. Quem é o mais velho? O mais velho é um chamado Guido, que mora em Eldorado. Depois é o presidente, daí vem a Denise, Solange, eu e a Vânia. Sei. Me conta uma coisa, você, quantos filhos você tem? Eu tenho 3, né? 2 no primeiro casamento e 1 no segundo casamento. Bom, uma curiosidade, o Jair Bolsonaro, seu irmão, ele entrou no Exército, depois foi vereador no Rio, e você também tem uma trajetória parecida, né? O Cristiano é o seguinte, esse meu irmão ele sempre foi uma referência para mim desde que eu me conheço como gente. Porque ele sempre foi um destaque em estudo, um cara sempre autodidata, é realmente um exemplo, né? E eu tinha ele como exemplo. E naquela época as dificuldades eram muito grandes, você vê Eldorado, onde ele morava, para Jacupiranga, era terra de chão ainda, então era uma dificuldade para você ir para Jacupiranga. Eu lembro, a gente lá, para pescar, por exemplo, lambari, eu tinha que vir em Registro comprar anzol, porque não tinha Eldorado ainda. Então, aquela festa de Eldorado, né, que até aconteceu recentemente, a festa da padroeira, era uma festa muito esperada, porque vinham os barraqueiros, né? Os barraqueiros vinham de fora, se acampavam ali ao longo da praça, e ali tinha aquele comércio ambulante. Mas era um comércio muito saudável e muito esperado pela população, porque ali se vendia de tudo. Eu lembro, minha mãe ia comprar a par de meia para mim, mas não é porque era mais barato, é porque não tinha na cidade. Comprava panela, vinha doce quebra-queixo, que só vendia naquela época. Tá? Então era a sensação. Então, Eldorado era, né, afastado, a cidade pequena, dificuldades, né? A gente tem as coisas lá. Você estudava lá? Eu estudava lá, tá? E daí acontece. Então, isso daí, o meu irmão, quando descobriu as Forças Armadas, né? Era um caminho que a gente tinha para ter uma profissão. Meu pai falava, né? Não, caboclo, né? Tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Você vai ficar aí carpindo rua, varrendo rua. Vai estudar, vai estudar. Então eu tinha que estudar, tinha que ser de Eldorado, tá? E até acabando o segundo grau, eu fiz o segundo ano do segundo grau. Eu terminei em Eldorado, daí eu tive que buscar minha vida fora. Foi quando eu fui para Curitiba, né? Curitiba, então, eu fui fazer o tal do terceirão, era o terceiro ano, tá? Junto com o cursinho, para eu poder prestar um exame, uma prova, faculdade federal, porque eu não tinha recurso para pagar isso tudo. Foi quando, então, eu prestei para a Força Armada, prestei primeiro para a Polícia Militar, oficial do Barro Branco, passei, e depois eu fui chamado para o Exército também, que eu tinha passado. E essa influência de mudança foi por causa do meu irmão também, porque ele já era oficial do Exército. Então, quando eu passei, né, chegou um telegrama na minha casa, meu pai não queria que me avisasse, deixa o cara lá, tá bem, você tá encaminhado, para que mexer com ele? Aí meu irmão falou, não, eu tenho que ir lá, ele que tem que decidir. Aí chegou lá, você passou também no Exército, e aí, você quer ficar ou quer ir embora? Eu lembro até hoje, eu falei, o que você acha? Pega suas coisas e vamos embora, vamos para o Exército que é melhor. Daí fui para o Exército. Qual? Serviu aonde? Daí eu fui fazer carreira, né? Porque o Exército é o seguinte, você pode servir ou pode fazer a carreira. E a carreira é só você prestando exame para a escola de oficiais. Que no caso, eu entrei em Campinas, voltei de novo, fiz de novo o segundo grau, 3 anos de novo, Campinas, 3 anos, e daí eu passei automaticamente para a AMAN, que é em Resende, são mais 4 anos, nível universitário. Acabando, você se forma como oficial e aí vai servir o Exército, né, ao longo do Brasil. Daí fui para Bagé, fiz o curso de paraquedismo, né, Bagé, daí vim servindo no Rio, como oficial do Exército na Brigada Paraquedista, Tropa de Elite. Daí de lá voltei para Caxias do Sul, depois de Caxias do Sul eu vim para Praia Grande. E na Praia Grande você entrou na política? Então, na Praia Grande, daí o meu irmão já era político, né? E o Exército,
ele tinha uma resistência muito grande com relação à política, né? Então ele achava que o militar ele não podia se manifestar em nada, tá? Meu irmão então começou a ter um trabalho defendendo os militares, né? Ele é muito bem pensionista, a questão de reajuste, tá? E daí ele já estava, então ele já estava no mundo político. E eu sofria muita consequência por causa disso, né? Porque meu nome era o mesmo, muito parecido com ele, então não tinha como não associar eu a ele, tá? E tinha alguns oficiais que levavam para o lado pessoal, né? Ou seja, achavam que era a mesma coisa. Então eu estava tendo dificuldades de ficar no exército por isso. Foi quando então eu resolvi, né, sair candidato a vereador na Praia Grande, porque era a única, mesmo assim, eu estava assim, eu tinha uma carreira, mas não tinha estabilidade financeira. Se eu saísse do exército sem ter um emprego, eu estava com dificuldades de novo. Então a única maneira era sendo eleito, assumindo um cargo eletivo, e eu recebia proporcional ao meu tempo de serviço. No caso, eu tinha 13 anos de serviço. Então era uma garantia, tá? Daí então saí candidato, fui eleito, não, né, levei um pouco do meu salário proporcional, mesmo assim com a insegurança ainda, porque a política não é profissão, né? É um negócio, você é hoje, amanhã pode não ser. E o que aconteceu comigo, né? Eu acabei não sendo reeleito vereador da Praia Grande, daí, por sorte, né, eu também estava me preparando economicamente com isso, e daí eu voltei para o Vale do Ribeira. E caiu em Miracatu? Não, minha primeira loja foi em Juquiá. Foi em Juquiá. Juquiá abrimos a primeira loja lá, tá? Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha até palma, calo na palma da mão, de tanto montar móveis, que montava mão na chave de fenda ainda, naquela época quando eu comecei, você não tinha aquelas maquininhas, né, elétricas de montar. Daí montei a primeira loja em Juquiá, depois abrimos uma em Miracatu, depois abrimos em Iguape, daí abrimos em Apiaí, e por último abrimos aqui em Registro, indo para 2 anos já de loja aqui em Registro. Vou fazer uma pergunta com curiosidade. Eu não entendo nada de exército. Mas se você tivesse continuado, você seria o quê? O general? Hoje a minha turma, tá? Eu tenho alguns amigos, porque o exército ele vai afunilando, né, sua profissão, né? Até coronel todo mundo chega, tá? Depois de coronel para general, aí sim existe um processo, né, seletivo, de maneira de escolha, e poucos vão permanecendo. Aí acabam até a função de general do exército, posto de general do exército, acredito que no máximo 10 da turma, tá? Então minha turma hoje, eu tenho alguns colegas que são generais de divisão, ou seja, acho que é a partir do ano que vem, ou mais um ano, chega a promoção para general do exército, tá? Então a gente chega lá, aquele de brigada, né, que é o primeiro general, chega um número, né, depois de 2 anos, alguns já não são mais promovidos, vão para a reserva, o que ficaram vão à divisão, e depois de divisão a exército. Agora, curiosidade. No meu tempo, quando eu era moleque, né, o pessoal falava muito de marechal. Tinha o Marechal Lott, hoje não existe mais marechal. Não, o marechal é um posto somente em caso de guerra. Tá? Então o marechal é para caso de guerra. Se o Brasil aí entrar em guerra com a Venezuela, por exemplo, quer invadir lá a Guiana, aí sim, aí pode ter alguém promovido ao posto de marechal. Bom, e quantos filhos você tem? Então, estou com 3 filhos, né? Já te falei 2 no primeiro casamento e um no primeiro. Jorge. Desculpa, 2 no primeiro e 1 no segundo. O Jorge Henrique, né? Jorge fez uma gravação maravilhosa na internet pedindo voto pro pai. O menino é bom, vai dar futuro político. Eu falei para ele, né, que você tinha dado esse elogio para ele, que assim que desse, vou trazer um dia para te conhecer. Agora ele vai ver o podcast, vai ver falando dele. E a Vivi, que foi a grande inspiração para o nome da sua loja, também fala muito bem, né? A gente pôde acompanhar e tal. Os meus filhos, eles foram sempre muito, muito apegados comigo, porque todos aprenderam a ler e escrever comigo, sabe? Então, em casa, tá? O Jorge, por exemplo, ele é um rapazinho de 11 anos, mas destaque na escola. Você vê, ele aprendeu a jogar dama comigo, tá? Todo dia à noite aí, ele chega cansado, né? Mas jogando dama com ele, ensinando a jogar dama. E agora ele participou da Olimpíada na escola, foi campeão. Foi campeão de dama. Tá? Venceu 6 coleguinhas lá no dia. Ele falou na gravação que ele gosta de ir pro sítio com você, correr. Aí ele deu uma enganadinha em você, tá? Esse sítio ele não gosta muito, não. Mas ele é muito parceiro, o rapazinho, tá? Ele é muito. É a nova geração, né? A geração Zen aí é diferenciada. Tá? Outra coisa, e a campanha? O que você está achando? Como é que você está vendo? Porque é novo para você esse esquema e registro, né?
Ô, Cristiano, é o seguinte, né? Eu sou uma pessoa muito determinada, tá? E nada tem limite pra gente, né? Quando você se dispõe a um desafio novo. Eu estou completando aqui praticamente aí 3 meses vivendo registro a fundo, né? A fundo. Isso tem sido muito produtivo para mim, tá? Então, estou conhecendo a cidade agora como um olhar de político, um olhar do que a cidade precisa, vendo a dificuldade das pessoas, como elas encaram o dia a dia delas. Isso aí tem sido para mim gratificante, porque eu estava numa situação na minha vida, situação de conforto, né? Parado, estabilizado, dizemos assim, um aposentado, né? E você, por isso digo, quando você tem entusiasmo na vida, você produz, tá? E quando eu aceitei essa proposta de ser, né, disputar a eleição e registro, minha vida teve um aquecimento, eu não durmo mais direito, né? Quando está frio eu estou com calor, e isso está sendo dia a dia, tá? Então está me preparando, deixando preparado cada dia mais, tá? Inclusive eu vou te passar em seguida, aí, nós preparamos aí, digitamos, né, o nosso plano de governo, tá? Até achei meio grande o plano, né? Então 101 páginas, mas é um projeto muito bom. Não dizer plano de governo, eu não digo assim, você é obrigado a cumprir tudo aquilo, tá? Você se cumprir, maravilhoso, que é muita coisa a corrigir. Mas são propostas boas, claro, você vem, o que eu digo, né? Eu falei até no programa seu aqui, se você for ver o plano de governo básico, todo mundo é igual. E não tem como, você vai falar diferente do que da saúde, vai falar o que diferente do transporte. Agora você tem como apresentar propostas, tem que ter algo diferente. Ele apresentou bastante coisa diferente, muito voltado à área tecnológica, que vem de, né, a necessidade do município, uma maneira diferente de governar. E torço para que isso dê certo. William. Não, estou falando um pouquinho sobre a sua biografia, né? Falamos um pouquinho sobre Eldorado, sua ida para Miracatu e Praia Grande, né? Porque você já comentou, você foi eleito lá vereador, tá? Pelo que conta a sua biografia, você disputou 8 pleitos, né? E teve 7 derrotas. De alguma forma, essas derrotas te... Pelo contrário, derrota só fortalece, né? Eu acho que derrota você tem que aprender com ela, tá? Eu tanto aprendi que por exemplo, o prefeito Vinícius de Miracatu, minha participação foi importantíssima na eleição dele, por tudo bagagem que eu aprendi, tá? Perdi 2 eleições lá, falei, a terceira não vou perder, vamos corrigir os erros, vamos ter um novo candidato, um novo nome, e vamos trabalhar juntos, juntar força. E foi o que deu, pô. O Vinícius foi eleito, deve ser reeleito agora, né, prefeito de Miracatu, quebrando um paradigma aí, que nunca nenhum prefeito foi reeleito em Miracatu, uma transformação enorme na cidade, a participação grande minha, tá? Até hoje, né, está chegando recurso em Miracatu, trabalho que eu tinha preparado, sendo preparado. Agora o deputado Marcos Freire liberou R$500 mil, que nós estamos fazendo lá, executando lá a área de transbordo de lixo, que a CETESB sempre cobrava a gente, agora vai ficar um negócio bem feito. Então, derrota, você não pode encarar a derrota como derrota negativa. Bacana. Pegando um gancho na pergunta do doutor, eu sempre peço um balanço sobre a campanha até aqui. Como é que está a aceitação do público, suas andanças? Eu não posso falar para você dados, né, de pesquisa, não tenho pesquisa, mas não são pesquisas registradas, não posso estar divulgando, mas vou falar para você, tá? Quando meu nome não estava na disputa, o candidato aí estava praticamente eleito já, tá? Ele tinha uma projeção ali de aproximadamente 65% a 70%, tá? Já na minha apresentação, como o governador apresentou, já houve uma queda muito grande dele, meu nome começou a aparecer muito bem, abaixo dele, é claro, e hoje, pelo que nós temos acompanhado, nós estamos praticamente empatados aí, tá? Empatados. Nós vamos ter uma avaliação agora, depois da vinda do presidente e do governador, para ter uma noção melhor do que refletiu essa visita. Ela, em primeiro modo, ela refletiu positivamente, tá? A população aceitou muito bem, viu, tá, que realmente o governador ele tem a parceria com a gente forte, ele quer ajudar a gente, tá? Muito pela aproximação. O Tarcísio fez a mesma escola que eu, a Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Tem essa... Em Campinas também, né? Não, a academia fica em Resende. Mas tá? ele foi em Campinas também, do Exército de Campinas. Não, Campinas, eu acho que ele não fez Campinas, não tô recordado, não sei se ele fez ou não, tá? Mas a academia é certeza que ele fez, tá? Então, tem essa aproximação, o Tarcísio também, daí eu tinha aproximação dele como ministro, tá?
Então isso aí facilita muito esse relacionamento. Isso aí está refletindo positivamente para o trabalho nosso, porque ser prefeito você vai precisar de muito, mas muito mesmo do governo do estado, não tenha dúvida. Está dentro dos projetos que a gente tem aí, das ideias que tem para executar no município, vai ter que ter um posicionamento muito grande e forte dele no início já, para mostrar a mudança, senão... Renato, você está andando muito o registro, eu tenho acompanhado as suas publicações, está visitando todo mundo, conversando, tudo. E, é claro, você está vendo a situação do município, porque não se discute que o registro está abandonado. Você acha que essa questão do prefeito atual está com você, não lhe atrapalha um pouco? O que acontece? A história, como que foi a história do prefeito estar no nosso partido? Nós não tínhamos nenhum candidato do PL em registro, tá? Todas as lideranças que eu procurei, tá, para que eles viessem do nosso lado, só não vou citar nome aqui, para não ficar chato, mas todas as lideranças possíveis, imagináveis, eu busquei e procurei, não aceitavam. Todos já estavam comprometidos com outro sistema, tá? E daí o prefeito atual, Newton, ele estava sem partido, tá? Ele estava no PSDB, mas nem o PSDB estava com ele. Já estava ameaçado que ele ia ficar totalmente isolado, tá? Então o Newton foi uma tentativa de nós termos um candidato do partido em registro, tá? Então ele foi convidado para vir ao partido com a esperança que pudéssemos dar um ânimo maior na administração dele, dar um apoio na administração dele, e ele, né, tivesse condições de disputar, condições de igualdade na eleição. Só que infelizmente não conseguimos isso, tá? E aí vimos que o Newton, né, não ia ter sucesso, tá bom? Eu praticamente confesso para você que eu tinha desistido do registro, tá? Mas quando eu vi que ia perder muito com isso, o registro ia perder com isso, tá? E a eleição de registro, ela não significa só registro, Cristiano. Ela envolve muita coisa, tá? Ela envolve o vale como um todo, envolve uma liderança, tá? E daí eu pensei muito e resolvi colocar o meu nome, tá, à disposição. Aí eu tive que fazer um trabalho, né, de liderança, de comando de partido, até com o meu próprio irmão, que ele não achava que não era o caso eu sair candidato aqui. Mas aí foi apresentado, foi avaliado, então tive esse positivo da liderança. E aí foi explicado para o Newton. Newton, não tem jeito, cara, se você sair candidato, você vai perder a eleição. Tá? Daí o Newton, dentro de uma maneira de analisar, ele entendeu isso aí e resolveu então deixar livre para que eu saísse candidato. Mas isso não quer dizer que eu participe do mandato dele, que eu dê opinião, não tem nada a ver, né? E outra, não tem como eu assumir um ônus que o Newton, né, não sei por que motivo, né, não teve sucesso na administração dele, assumir esse ônus só porque ele veio para o meu partido agora. Tá? Mas o Newton, se você for ver para o outro lado, ele é consequência também de um partido que governou o município há mais de vou dizer, 30 anos quase, vem governando. Tá? Ele vem da linhagem dele. Então, essa culpa, se quiserem atribuir a mim, não é minha. Tá? É mais do outro lado, né? É mais do outro lado do que para mim. Que ele te apoiando, acho que atrapalha um pouco. Não, é sem dúvida, né? Ele não me apoia assim abertamente. Ele pode ter simpatia por mim, tá? Mas ele não tem como ajudar a gente. O que eu queria comentar é o seguinte: o Newton Hirota, quando ele disputou a eleição 4 anos atrás, ele esteve aqui nos estúdios da 99 e quando perguntado qual o espectro político ele mais se enquadrava, ele falou que era de esquerda. Doutor tá aí de testemunha. Eu entrevistei ele. Recentemente teve um evento da Câmara Municipal onde foi homenageada as mulheres. Ele pediu 5 segundos para Marielle, que sabemos que é uma pauta que incomoda os bolsonaristas. Não vamos entrar no mérito aqui. Também sabemos que ele incentiva eventos que não condiz com as pautas de direita, né? Recentemente, em um evento, ele disse as seguintes palavras, abre aspas, sou bolsonarista e agora sou renatista. Tem os amigos bolsonaristas, Renato, eles querem saber o seguinte, qual será o papel do Newton Hirota no governo Renato Bolsonaro? Ex-prefeito. Ex-prefeito. Essas pautas, se ele comunga com ela, é questão pessoal dele, tem nada a ver comigo, tá certo? Eu sou bolsonarista, tá? Ao meu ver, essa cola não coube, porque todo mundo sabia que ele era de esquerda. Então, quando teve esse casamento de Tarcísio, Renato, Adier, nomes que estão ligados à direita aqui, não coube, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o seu plano de governo. 15 dias atrás eu entrei no DivulgaCand, baixei seu plano de governo, legal. Tem uma proposta lá
que prevê transporte público sobre trilhos. Como é que o candidato pretende fazer e com qual verba? O que acontece? Ó, sobre trilho, é um negócio... Né, nós temos aqui uma linha férrea abandonada, esquecida, tá certo? Que é do governo federal. Tá? Era concedida à empresa Rumo, que por questão de inviabilidade econômica, ela devolveu isso ao governo federal. Tá? Na época, devolveu e teve que pagar uma indenização pela não utilização. E essa linha férrea, ela existe ainda, tá? De Cajati a Santos. E eu sempre digo, né, que na época do governo Bolsonaro, muitos prefeitos queriam apropriar desse trecho, né, para fazer avenidas, construção. E eu nunca concordei com isso, porque eu digo, hoje a linha férrea ela é inviável, mas você me garante daqui a 5, 10 anos, se ela não pode ser viabilizada, tá? Porque essa questão de transporte cada vez mais apertada. Imagine você, hoje você tem todo esse trecho desapropriado, imagine você daqui a algum tempo ter que reativar isso aí fazendo desapropriações, aí vai ficar inviável de novo. Então eu sou um defensor que ela deve ser mantida, tá? Em condições de, se um dia precisar, usar. Agora, se ela fica largada aí, os trilhos já foram roubados, os dormentes roubados, então acho que nós temos que dar uma utilidade para ela. Às vezes, no plano de governo, a gente sonha um pouquinho alto, né? Porque é o ideal. Só que o ideal depende de recurso. E para investir recurso, um investidor só vem se der lucro, né? Agora, investir um transporte sobre trilho, o custo é muito alto. Tá? Então vamos ver se porventura, por esse lado do governo do estado, né, o governo federal, se eles absorverem isso aí, de manter essa linha funcionando, pode ser que um projeto, né, de VLT, né, veículos leves sobre trilho, colocando, apesar de não ter demanda para tudo isso, tá, por causa de custo, mas se o governo tentar manter vivo esse ramal para futuramente estar absorvendo e estar utilizando como transporte, tá, é uma ideia que quer levar para frente. Porque imagine só, se você consegue funcionar ali entre Serrote e Capinzal, uma linha férrea funcionando, pô, é duro, você não vai ter jeito para isso, a gente sabe, né? Não somos, né, também tão iludidos. Mas se você conseguir para manter vivo esse trecho, você pode estar utilizando isso como transporte coletivo, utilizando como até transporte turístico. Aí vai depender se tiver condições de manter, interesse de manter essa linha viva, ou se não, acaba-se com ela, doa para o município, abre uma avenida a mais, bem que para a avenida também é um trecho, tem trechos estrangulados que são estreitos demais para passar veículo. Por exemplo, aquela ponte em cima do Rio Ribeira, aquela ponte que não passa um veículo, se passa um de por vez só, não passa dois, tá? E se você for dar avaliado naquela ponte, a ponte construída recentemente, um dinheiro enorme gasto. 1981, a inauguração. Então, mas se você passa lá atualmente, parece nova. Então você está perdendo um investimento enorme. Quanto foi investido nisso? Sim. Então acho que alguma coisa tem que ser feita. Tá? Quero aproveitar, Renato, você está aqui, fazer uma colocação, uma curiosidade. Você está sempre em contato com o seu irmão, está sempre em contato com seus sobrinhos, um deputado federal, o outro senador, o outro vereador, e o bolsonarismo é uma força. Como é que vocês estão vendo esse Pablo Marçal? Como é que vocês veem esse cara? Não tem nada a ver com o registro, mas ele ficou um nome nacional, de repente. Eu vou dar minha opinião pessoal minha, né? Eu vejo o Pablo Marçal, ele tá como um aventureiro ali, ele não tem proposta, você vê que ele parte para agressão, tanto é que recentemente você viu, ele provocou tanto da Atena ali, não justificando o que ele fez, mas que conseguiu tirar o cara do sério. E outra, se você for ver, foi por assuntos, né, alheios à questão de projetos, de ideias do município. Né? Em São Paulo é uma cidade lá, quase 11 milhões de habitantes, ela não pode levar ela na brincadeira. Tá? E eu vejo dos candidatos ali, no meu ponto de vista, avaliando tudo ali, eu vejo o Ricardo Nunes, o que está mais alinhado no momento para continuar um governo, uma pelo alinhamento que está tendo o governo do Estado, tá fazendo várias entregas, vários projetos, alinhado, coordenado, o centro de São Paulo agora sendo reestruturado, com projetos novos. Então eu acho que se arriscar ali a mudar essa sequência de trabalho, São Paulo pode perder muito com isso. Então, no meu ponto de vista,
né? Mas ele seduziu alguns bolsonaristas. Eu tenho uns amigos bolsonaristas em São Paulo que eles agora são Marçal. Não, cada um fazer o quê? Mas só que é o seguinte, tem que avaliar não pelo lado do sangue quente, né, da emoção. Eu acho que tem que ir pela parte mais lógica, tá? É meu ponto de vista isso daí, você tem que avaliar pelo lógico, tá bom? Se você for ver pelas brincadeiras, pelas provocações que ele faz, ele é um cara que a mídia gosta muito isso, tá? Mas ele alegou que ele ajudou na campanha do teu irmão, que ele fazia parte de mídia, tá? Verdade ou mentira? O que eu estou sabendo que ele ajudou, acho que com alguma doação, para o partido. Tá? Valor de 100 mil reais. Para o partido. Não, mas ele disse que na campanha do presidente Jair, a primeira vez, ele que mexeu com a parte de mídia. Não sei se é verdade. Não, teve um episódio assim que o Pablo Marçal escreveu assim, eles sentirão saudades de nós. Aí o Jair Bolsonaro respondeu embaixo, nós? Com interrogação, um abraço. Aí ele escreveu uma carta gigantesca falando que tinha doado 100 mil para a campanha, que tinha feito o trabalho de copyright, não sei o que, pedindo para que o Bolsonaro devolvesse, porque ele não tem dinheiro para contratar marqueteiro, etc e tal, está precisando para a campanha dele. Coitadinho, né? Ele não tem dinheiro. Né? Se você doou, se você doou, você doou porque quis, ninguém te forçou, tá? Claro. Outra, doação não tem devolução. E quantas pessoas também fizeram divulgação, né, no nome de Bolsonaro? Isso aí é voluntário, tá? Então, por isso eu digo, ele era um cara desequilibrado, Marçal, não tem coerência, faz uma coisa e depois te cobra. Então, eu fiz te ajudei, cara, vou te cobrar depois, porque eu estou acreditando em você. Tá? Agora, você não me atendeu, você vai ser atacado por mim. Então, ele tem um desequilíbrio muito grande aí. Mas conseguiu um espaço imenso. Não, mas conseguiu, porque deu ibope, né? O brasileiro é assim, cara, tá indo na onda. Agora, veja quem é a equipe do Marçal, tá todo próximo da equipe do Dória, próximo ao Dória. Pô, então, tá indo contra todos os princípios que Jair Bolsonaro pregou, combateu, tá? Que o atacou. Aí o Marçal, ele quer isso aí, ele quer projeção, ele quer assumir, depois não sei o que vai acontecer, pô. Me diga outra coisa, você é o coordenador do PL em toda a região. Era até pouco tempo. Que município você acha que o PL está forte? Não, o PL tem algumas características aqui, Cristiano. Eu não sou o coordenador total do PL, tá? Não, nessa região nossa não, aqui. Tem alguns municípios aqui que eu não participo, tá? Vou dizer, por exemplo, o município de Juquiá eu não participo, o de Cajati tem candidato, eu não participo. Da Ilha Comprida não participo. Inclusive, esse município tem candidatos fora do PL, tá? Porque tem algumas coisas que eu não concordo, tá? Mas não concordo, mas eu respeito, tá? Porque eu não sou dono do partido, tá bom? Então, eu acredito agora, por exemplo, o PL com força, né? Miracatu, precisamos que fazemos o prefeito lá. Sete Barras com o Ítalo, eu acredito que tem grande chance de se eleger. Pariquera, o Wagner, tá bom? Daí tem os municípios que estão numa disputa bem acirrada, que eu vejo Iguape. Né? Iguape está uma disputa bem acirrada lá. Tem a última avaliação que eu tive, tá? Praticamente num empate. Tá? Ilha Comprida, tá bom? Nós temos um outro candidato lá que não é do PL, que também acho que tem condições de levar a eleição. Cananéia, né? Que é uma cidade muito interessante, que nos últimos 5 mandatos nenhum prefeito terminou. Tá? É um fenômeno. Lá eu consegui lançar um candidato, né, já vi em outras campanhas, o Orlando da Farmácia, que também está se projetando bem, trabalhando bem, que pode ter chance. Cajati, né, o candidato que eu apoio lá, é o vereador Sidney Bico, né, não é o Koga, tá? Que o Koga também nunca me apoiou, tá certo? Ele apoia Samuel. Koga no PL. Ele está no PL por conveniência, tá? Porque ele apoia o Samuel Moreira, desde quando? Toda a equipe do Koga, de secretários dele, departamento, são assessores do Samuel Moreira, tá? Então, tem essas divergências aí, tá bom? Em Juquiá, o Cirilo, que é do União Brasil, tá bom? E o PL nem lançou candidato lá em Juquiá. Agora, em Toledo, nós temos uma candidata, a única candidata do PL mulher, que é a Edilene. Em Tariri, temos lá o Carlos Rocha, que está numa situação ali bem próximo para poder ganhar a eleição, mas tá um pouquinho atrás. E Peruíbe, que não é Vado Ribeiro, nós temos um candidato lá que é alinhado com a gente, que é o Emer. Também esse está se projetando com chances boas de ganhar a eleição lá. William. Nato, o seu plano de governo também prevê a criação de um novo polo industrial. Recentemente, Vander Lopes, né, vereador atuante na Câmara Municipal de Registro, trabalhou bastante sobre o novo plano diretor
que vai flexibilizar as duas margens da BR, né, BR-116, no qual permitirá que empresas possam se instalar. Isso flexibiliza desde a divisa de Juquiá até a divisa de Jacupiranga. Fora isso, o primeiro polo industrial é um polo que ainda não está explorado na sua totalidade. Eu queria saber por que o candidato, mesmo com toda essa flexibilização, né, que está sendo preparada para o novo plano de governo, mas um polo industrial que não é explorado na sua totalidade, você visa uma nova criação de um novo polo. Eu tive avaliando o polo industrial que está em funcionamento. Eu não sei o que aconteceu, eu não fui a fundo porque não tive tanto acesso na legislação, mas o negócio um tanto curioso, né? Foi feita uma área industrial, foi doado o terreno, Tem empresas que pegaram o terreno e não colocaram em ação nenhum plano operacional. E hoje a prefeitura, por cada legislação, não pode reaver esse terreno para doar para outra empresa. Tá? Então está nessa situação. Inclusive alguns até vendendo locais. Tá? Aí tem que fazer um estudo jurídico para ver o que realmente aconteceu. Tá? Se não for ilegal, está sendo pelo menos imoral isso daí. Tá? Agora, empresa, né, as pessoas cobram muito com relação a emprego. Eu te faço a pergunta, William, por que a Havan não veio para registro? Eu particularmente creio que é uma questão política. Ele chegou a gravar um vídeo falando que se o Jair não ganhasse, ele iria desacelerar, ele nem ia se preocupar em abrir novas lojas por conta daquilo que o Brasil escolheu. É isso que ele, em vídeo, mandou de recado para nós. Então eu tenho que começar a dar uma visão para você de empresário. O empresário não pensa assim. Claro, ele avalia a política para ver se vai ter estabilidade econômica para trabalhar. Pode ser que isso aí foi um dos tentáculos que levou ele a tomar essa decisão. A outra é o seguinte, tá? Imagine você, dono de uma empresa, para você vir montar uma loja sua, você vai ter gasto, você vai ter que ter logística, você vai ter que ter recursos humanos, e você tem que fazer uma avaliação. Tá? Você vai fazer uma avaliação, você vai ver que economicamente compensa. Então você não vai vir. Então não vai vir empresa nenhuma para registro se ela não tiver viabilidade econômica de se montar. Agora, viabilidade, não é só a prefeitura que dá essa viabilidade. Então, dentro do possível, é isenção de impostos, é agilidades em documentos, que eu digo, né? Primeira coisa é chegar numa prefeitura e quem receber e falar assim, não queremos ser sócio do seu negócio. Primeiro passo é esse, doutor. Tá? Porque a pior coisa, né, que você escuta falar muito, chega lá, o cara cria dificuldade para te vender facilidades. Então tem que ter uma equipe boa. Tá? E tem que ter essa segurança política, tá? Econômica. Então, criar emprego não é assim que eu falo, fecha o olho, abre o olho, está pronto os empregos. Pô, se você... Eu visitei a Boticário. A Boticário pega funcionários para trabalhar na empresa desde Miracatu até Barra do Turvo. Por que não pega de registro? Está tendo mão de obra. Então não adianta você... Primeira coisa, vou trazer uma empresa para cá. Ela tem... Por que ela vai sair de São Paulo e vir para cá? Tem que ter incentivo. Se ela paga 5% de ISS lá, eu oferecer para ela aqui que ela vai pagar só 2%, para ver se isso pode juridicamente também, pô, já economiza 3%. A ver se esses 3%, doutor, já é folha de pagamento que está pagando. Opa, já se interessou. Agora, não, a prefeitura tem que dar o terreno. Porra, a prefeitura vai ter que comprar o terreno para dar para a empresa? Vai sair de onde esse dinheiro? Vale a pena? Eu tenho que sim, não inflacionar o mercado aqui. E hoje você vem comprar um terreno aqui, os caras querem, da Havan, sei lá quanto pediram para cobrar. Aí o cara não vem, torna-se inviável. Então tem que ter toda essa conscientização. Então não é fácil. Então ele quer criar um sistema aí de isenção de imposto, de uma área, até a prefeitura desapropriar e ceder essa área, desde que ele gere emprego. Porque se gerar emprego, está gerando imposto para a prefeitura, está gerando mão de obra, né, pessoas trabalhando. Então é um negócio bem complexo, mas não podemos ficar parados. Tá? Nós temos primeiramente fazer uma divulgação de registro. O que registro tem? Você viu uma divulgação de registro? Que eu falo, né? Você conhece realmente registro? Não conhece. Não conhece. Meu doutor que é mais antigo aqui, bobear tem local que não conhece, tem ações que não conhece. Eu fui visitar aqui, não sei se vou perguntar para você que conhece, o senhor sabe onde fica a plantação de alface hidropônico em registro? Ou se tem isso aqui? Tem, porque eu vi na sua rede social. Na rede social, entendeu? Eu digo para você, por exemplo, né? Você tem o MIT, né, Município de Interesse Turístico, recebe todo ano, recebe em torno de R$600 mil para aplicar no turismo. Tá? Uma da aplicação foi, que todo Vale fez isso, é as placas indicando os pontos turísticos. Siga as placas de registro, vê onde vai dar os pontos turísticos.
Então, nós temos que criar essa mentalidade, tá? Nós tivemos aqui com o ministro, com o secretário Jorge Lima, que é do Desenvolvimento Econômico. Ele falou que estava apresentando um projeto, foi aqui, tem registro mesmo, tá? Ele apresentou o projeto, falou que tinha recurso, e a primeira pergunta que veio do empresário foi: mas isso aqui não vai dar certo, não. Então, o próprio empresário aqui não está motivado. Então, tem que motivar. Esses pontos turísticos que eu falei, que tem o roteiro turístico, rapaz, o cara tem que ir no ponto turístico e tem alguma coisa incentivando que ele vá lá. Agora, o povo, a população que está ali, não está se preocupando com isso. Por exemplo, qual é o prato típico de Registro? Prato típico? Prato, comida. Você vai comer tipicamente. Fala, em Registro é o local que eu vou comer isso aqui, típico. Se você for ali para a região de Paranaguá, ali, acho que é Antonina, você vai lá, tem o barreado. Barreado, né? Que o cara faz aquela carne cozida, vira o prato para baixo. É tradicional de lá. Tá? Bom, aqui tem a culinária japonesa, né? Arroz mochi. Aqui vai se falar de culinária japonesa, isso eu tenho certeza. Mas calma aí, isso não está sendo potencializado. Tá? Não está sendo potencializado, Renato, porque a gente não tem um prefeito. Então, aí que estou para você. Nós temos que começar... Que pegue firme para fazer o município decolar. Mas eu digo para você, que cultura tem? Não é só a questão do poder público. O poder público tem que dar esse incentivo, tem que chamar a colônia japonesa e falar: eu preciso fazer um concurso, né, de pratos típicos japoneses, vocês vão fazer. Daí sim, entra a prefeitura, na mídia, divulgar isso aí, trazer público para conhecer. Tem uma coisa interessante em Registro. É um dos lugares que tem as melhores estátuas, melhores monumentos, Tomiotaki, o Guaracuí. Que Tomiotaki está na Paulista, na frente do Citibank. Ela é premiada no mundo todo. Sim, sim. Tem o Toyota, que tem... Toyota. E ninguém, não tem um catálogo mostrando isso, não tem nada de divulgado. Sim. Você conhece Registro? Não é você, tá? Me desculpa, estou falando para dar um exemplo. A gente não conhece o município da gente, tá? Eu lembro isso aí porque eu era chefe de gabinete de Miracatu até pouco tempo e eu estava desenvolvendo esse trabalho lá. Você conhece realmente Miracatu? Cara, quando nós conseguimos juntar vários pontos, quando começamos a mostrar, as pessoas... Mas isso é Miracatu? É Miracatu, pessoal. Tá? Quantos laticínios de búfalo aqui tem em Registro? É a capital do búfalo. Sim, tá? E as pessoas não estão sabendo disso. Vamos buscar... por exemplo, a Expo Valley, que existia, é uma feira, você pode potencializar isso daí. Tá? Tem coisa para a gente fazer, nós queremos fazer, tem até sugestão. Que não está no plano de governo, que eu falei plano de governo, até coloquei no primeiro tópico lá, são ideias que podem ser mudadas ou acrescentadas. Por isso, ele é mutável. Por exemplo, nós temos lá a rota da fé, né? Ali, Aparecido do Norte, o pessoal faz de bicicleta, 3, 4 dias. Então, nós queremos bolar aqui a rota de bicicleta da fé, Registro para Iguape, Bom Jesus de Iguape, ou até buscar lá em Capão Bonito, não, São Miguel Arcanjo, tá? Que lá também está sendo construído a maior estátua de São Miguel Arcanjo do que já tem aí. Fazer São Miguel até Bom Jesus de Iguape, passando nos pontos turísticos. Só que nesses pontos turísticos, quem tem que incentivar? Eu vou dar um incentivo de passar lá, mas quem tem que fazer a pousada, quem tem que fazer a culinária, é os moradores. Vou lhe fazer 3 perguntas de caráter particular. A primeira é o seguinte: qual a sua religião? Sou católico. Católico. Que time você torce? Sou palmeirense. Palmeirense, igual o irmão. Família, né? Meu pai, né? Meu pai já era palmeirense. Você sabe por que Jair? O nome de Jair? Porque era o nome do jogador do Palmeiras, que meu pai, quando nasceu, colocou Jair. E outra coisa, que música você gosta? Rapaz, eu gosto muito de música sertaneja. Curto bastante música sertaneja, mas não sou aquele cara, né? Mas tem alguma dupla, algum cantor sertanejo que você gosta mais? De preferência não tenho. Eu vou no geral. Quer dizer, você gosta de música sertaneja. E comida, o que você gosta de comer? Comida eu gosto muito de um feijão gordo, feijão gordo, mas eu controlo muito a alimentação. Eu como pouco, tá? Não sou de comer muito, tá? Evito algum tipo de comida aí. Comida japonesa eu não gosto. Eu também não. Não é que eu não gosto. Eu gosto muito. Não é que eu não gosto. Eu falo, se tiver o japonês e o feijão, eu como feijão. Eu também não. Se não tiver que comer, eu como a comida japonesa, não tem jeito. Tá? Pratica algum esporte? Rapaz, eu pratico vários esportes. Atualmente eu estou no ciclismo, tá? Então eu pedalo bastante, tá? Mas já fiz mergulho, caça submarina, futebol, perna de pau pra caramba, mas gostava de jogar. Paraquedismo? Sou paraquedista, né? Sou paraquedista militar, tá? Salto enganchado, que chamam, né? Aquele salto livre. Aí você pulou, puxa, já abre, a baixa altitude, né?
Aí você salta equipado, com mochila, mas já passou esse hoje tempo. só ciclismo. Só estou no ciclismo, tá? Agora parou um pouco a campanha. Agora tinha que parar agora, no sentido falta já. Aqui tem um grupo grande de ciclistas, são várias equipes aqui em Registro, é famoso por Tem, isso. nós temos um campeonato que chama Ubuntu, né? Que é eu realizado entrevistei o pessoal já aqui na rádio. a base de cinco provas por ano, você vai pontuando. Eu, na minha categoria, fui campeão várias vezes. Várias vezes lá, tá? E a última prova que eu participei foi aqui em Registro. Tá? Foi a última prova, foi acho que no comecinho do ano. Consegui, na minha categoria, chegar em primeiro lugar ainda. Uma média de 23,5 por hora na prova. Então, uma prova um desempenho muito bom. Eu sei que aqui nós temos um funcionário aqui que também é fanático por ciclismo, fim de semana só pedalando 50, 60 quilômetros. Nessa negócio faixa. impressionante. William. Renato, quando o cara ele vai se candidatar principalmente para prefeito, o nome acaba virando uma vidraça, querendo ou não, né? Circulou alguns vídeos aí recentemente, 2 meses para cá, 1 mês para cá, que todo mundo fica naquela conversa de bastidor, mas ninguém tem aquela coragem de perguntar de fato o que ocorreu. Em abril de 2016, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, veiculou uma matéria do senhor, né, acusando de, abre aspas, né, funcionário fantasma, quando o senhor era então assessor do deputado André do Prado, né, assessor especial parlamentar. Na ocasião mostrou ali salários que passavam de 17 mil, e a matéria também mostrava que o senhor foi exonerado com a intenção de disputar o pleito para a Prefeitura de Miracatu no ano de 2016, né? Como que o senhor enxergou essa situação na época? O que o senhor poderia falar para o É uma pergunta muito boa, tá? Muito oportuna, porque é uma oportunidade de explicar esse fato. Tá? Fique à vontade. A SBT, tá, só jogou a matéria no ar e quando ela se concluiu, não deu direito de resposta. Tá? Te digo o seguinte, nessa época aí, o presidente da Assembleia chamava-se Samuel Moreira, tá? Que era deputado e que tinha vários assessores, inclusive em registro. Tá? Só não vou falar o nome, que essas pessoas não tem, né, não é bom não expô-las, mas ele tinha assessor em registro, tinha assessor em Iguape, tinha assessor em Peruíbe, vários assessores, tá? E para mim tudo isso aí foi uma armação para me prejudicar, porque naquela época eu seria candidato a prefeito em Miracatu, tá? E o que acontece? Foi feita a denúncia, tá? Foi-se feita uma reportagem às escondidas, tá bom? Eu fazia parte da assessoria do André do Prado, que hoje é presidente da Assembleia. Só aquelas filmagens ali escondidas já é passível de uma como é que eu posso dizer, um processo, né? Não, porque o que acontece? Ó, quando eu assumi a situação de assessor do André, porque o André do Prado, quando ele veio ser candidato a deputado estadual pela primeira vez, tá? Eu fiz a campanha para ele na região. O André teve em torno de 5 mil votos na região. Aí começou a ter uma projeção do meu nome, tá bom? Daí o André resolveu me nomear assessor especial dele na Assembleia. Só que eu tinha falado, André, eu não tenho como estar direto na Assembleia. Eu falei, não, Renato, você vai ser legalmente constituído num gabinete estendido, tá? Que é o trabalho que tem. Para você ver, cada deputado, são 94 deputados, cada um tem em torno de 30 assessores. Se você for colocar lá, são quase 3 mil assessores, não cabe na Assembleia. Então é um trabalho normal, pô, tá? Então pergunta a Samuel Moreira, quantos assessores ele tinha? Tá? Vários, não é pouco, são vários. Tá? Você vai chamar e você vai ver só pessoas conhecidas que você pode até conhecer. Então eu assumi essa função. E foi feita foi uma armação, porque o cara filmou, em seguida já fez a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público veio me investigar. Eu fiquei 2 anos sendo investigado. Sabe qual foi o desfecho disso? Foi a apresentação de 500 páginas de trabalhos de assessoria legislativa feita. Inclusive o André do Prado, de 5 mil votos, passando para 12 mil votos no Vale do Ribeira. Tá? Recursos conseguidos através né, do trabalho de assessoria, mais de 11 milhões de investimentos no Vale do Ribeira. Tá? Então não teve motivo, o próprio Ministério Público arquivou o processo. Só que daí você não vê ninguém falando, ninguém dando desfecho, só vem essa imagem aí. Ninguém dando oportunidade para funcionário fantasma. Poxa, eu estava toda semana, eu não ia todo dia na Assembleia, porque não tinha como, mas toda semana eu estava na Assembleia com o André, eu assinava o ponto. Tá? Daí vem lá, eu lembro muito bem no fato,
o cara da Assembleia falando meu nome, falando assim, nós por aqui, ele nunca aparece. Pô, então é mentira em cima de mentira para te prejudicar. Tá? E eu agora, ó, nas eleições passadas, em 22, houve uma denúncia de novo lá no Nordeste para requentar o caso. Eu tive que gastar com o advogado, tá? E para arquivar de novo o caso, porque eles queriam de novo, por causa da eleição do meu irmão, prejudicar novamente em cima daquilo. Tá? Então, é uma ação em cima da armação. Então, se eu tivesse alguma culpa, né, eu estaria, né, condenado. Tá? Se eu não tivesse trabalho, não teria 500 páginas de trabalho. Vou até falar uma coisa inédita aqui. Ó, tá? Eu tenho foto nessa apresentação, tá? Até com o Alexandre de Moraes, que era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu fui até lá em São Paulo, na secretaria, com a agenda marcada pelo André do Prado. Por quê? Porque na época nós não tínhamos delegado em Miracatu, não tinha delegado em Juquiá, não tinha delegado em Ibape. Tá? Então fui lá solicitar para que ele atendesse, tá? Que nomeasse delegado para a nossa cidade de Miracatu, porque nós estávamos sem delegado. E fomos atendidos. Né? Então tudo isso aí é provas, é trabalho mostrado, tá? Não é nada feito. Tá? Se você falasse que fazer a pergunta, e trazer para você o glossário, você vê as 500 páginas de trabalho. Eu quero deixar claro para quem está em casa que nada aqui é combinado. Né? Então, todos os candidatos são pegos de surpresa com as perguntas que são feitas. Né? Eu sinto, quando o candidato fala do Samuel, que o clima parece tanto ruim. Né? O Renato Bolsonaro, além de adversário político do Samuel, é inimigo pessoal dele? Não, eu não sou inimigo, eu sou adversário político dele. Tá? Eu não concordo com a ideologia dele. Ele foi deputado junto com o Jair Bolsonaro, sempre atacou o Jair Bolsonaro. Ele votou contra, tá, o voto auditável. O que eu digo, se ele fosse eleito deputado, se tivesse deputado, com quem estaria votando hoje em dia? Ele estaria votando com a bancada do PT. O padrinho político dele chama-se Geraldo Alckmin. E até hoje ele agora passou uma borracha nessa parte da vida dele, disse que não tem nada a ver com o Geraldo Alckmin, tá certo? Mas o Geraldo Alckmin, ainda, o partido PSB, apoia ele aqui. Tá? As lideranças políticas do PSDB estão sendo candidatos hoje no Vale do Ribeira pelo PSB, pelo 40. Então é o seguinte, pode ter certeza. Então ele está omitindo esse fato para dizer que não tem nada a ver com a esquerda. Mas ele é um candidato da ideologia esquerda. Tá? Esse é o Samuel Moreira, não tenha dúvida disso. E tá? o PT daqui, como é que você acha? Cara, vou dizer para você que eu acho o PT em registro bem melhor que Samuel Moreira. Recentemente, na sua sabatina, salvo engano meu, foi na sabatina, na 99, você chegou a falar de uma ideia de montar um conselho de ex-prefeitos. Levando em consideração o seu relacionamento com a esquerda e com o Samuel, você acha que isso teria chance de acontecer? O conselho será convidado e não será deliberativo, né? Será consultivo, tá bom? Se quiser participar, o que eu digo para você, né, que eu falei no começo, os planos de governo são tudo a mesma coisa, porque as dificuldades, né, os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos, tá? E às vezes o que acontece? Às vezes eu tenho algum candidato tem uma ideia diferente, uma visão diferente, que pode ser que nem dê certo. Agora, eu não vou executar aquilo porque não concordo com a ideologia dele, mas se a ideia para aquele assunto ele é oportuno, acho que eu tenho que ter a humildade, claro, né, e a compreensão, né, a nobreza de poder aceitar. Pô. Então é desse jeito que a gente quer trabalhar. Renato, vamos ver uma coisa agora. Você eleito, como é que vai ser com a Câmara? Porque, sinceramente falando, a sua chapa de vereadores, o pessoal que lhe apoia, não vai fazer maioria, isso não se discute. A maioria vai estar do outro lado. Como é que você vai lidar com isso? Eu preciso chamar os vereadores eleitos, né, para conversar, para sentir o que realmente eles querem, se eles querem, né, fazer uma mudança no município, tá? Trabalhar corretamente, com sinceridade, tá? Com o apoio total do executivo, porque o vereador ele também tem suas demandas, né? Ele quer atender a população dentro do que é viável, né? E é possível, tá? A gente tem que atender também, porque eles estão representando parte da população. Então, de minha parte, eu quero buscar um consenso de amizade, de trabalho, de bom senso, né? Fazer um trabalho voltado para o município, sem querer fazer briga, porque se você fizer briga, nada anda. Tá? Vereador, eu digo, prefeito com bom mandato, vereador com bom mandato. Tá? Se começar briga, um atacar o outro, um criar dificuldade para o outro, o município vai perder e os políticos vão perder também. Tá? Então eu quero ter um clima amigável e produtivo ao máximo com os vereadores. Tá? Bem, só se eles realmente não quiserem, né? Sim. O podcast Vale em Pauta tem uma característica, todo mundo 50 minutos.
William, mais uma pergunta Posso fazer a derradeira, última? claro. Então tá bom. Eu tenho acompanhado todos os candidatos, Sandra, o senhor, o Samuel, pelo Instagram e os movimentos que acontecem em Registro, né? A gente mora aqui há muitos anos e se sente na obrigação. Um dos stories do senhor, o Jair Bolsonaro diz o seguinte, né? Eu não vou falar aqui ipsis literis, porque eu não vou me recordar todos os detalhes, mas ele diz o seguinte: fiquem tranquilos, que antes de vocês eu vou fiscalizar o meu irmão. A pergunta é, Renato, você acha que de alguma forma o Jair fica mais próximo de Registro, na rotina de Registro? Sem dúvida, né? A minha responsabilidade não é muito grande, tá? Primeiro, a responsabilidade de governar 60 mil pessoas, tá? Segundo, a responsabilidade do nome que eu carrego. Porque, como você vê, às vezes eu sou até confundido. Eu não sou o Renato, eu sou o Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro. Tá? Então, a responsabilidade é muito grande, tá? E é claro que o presidente ele tem essa preocupação que eu faça um bom governo, porque o nome dele está em jogo. Não é que ele vai ficar me fiscalizando, mas ele vai acreditar, tá? Ele vai, né, querer que tudo dê certo, porque é o nome Bolsonaro que ele criou, né? Que ele deu visibilidade, não pode ser manchado, tá bom? Então imagine a minha preocupação com isso hoje. Vocês, enquanto adolescente, vinham até Registro? Não? Rapaz, eu vinha comprar uns ovos de lambari aqui, para você. Eu vinha na loja O Muro comprar caderno. O Katsumi O Muro, eu vinha na pastelaria Oriente comer o pastel, que tinha que vir aqui, tinha que passar na Oriente para comer o pastel. Era um bom pastel, sem mar. Continua bom, de vez em quando eu vou lá ainda para recordar. Mas sem mar. Renato, muito obrigado pela sua presença. E eu queria que você, então, usasse os microfones do nosso podcast para dar uma mensagem aí aos ouvintes. Pedir voto, seu número. Bom, meu número é 22, pessoal, não esqueça, tá? É facinho de gravar, tá? Eu quero agradecer, Cristiano, a possibilidade que você dá de a gente vir aqui, se expressar, dizer que sua rádio tem uma audiência muito grande, um alcance muito bom. Por onde eu ando aqui pelo município, a sua rádio está chegando bem, viu? Parabéns, esse é um trabalho muito importante, né? E dizer aos moradores, aos eleitores de Registro, tá bom? Que eu coloquei meu nome, não é nenhuma aventura, não é nenhuma brincadeira. Eu sei das responsabilidades, eu sei dos compromissos, eu sei que Registro precisa de muita atenção. E eu quero aproveitar esse relacionamento que eu tenho com o governador, que bem como ele disse, né? Que as portas estarão escancaradas, o tapete, né? Desenrolado, até banda de música para nos receber. Então eu tenho que só agradecer ao governador por essa disposição de nos ajudar. Eu quero sim fazer Registro uma cidade referência positivamente, tá? Com novos horizontes, buscar coisa nova para Registro, tecnologia, fazer aquilo que ela precisa. E consciente que tudo isso aí não é como eu falei para você, meu filho, fechar os olhos e abrir os olhos, a coisa aconteceu. É com muito trabalho, tá? Eu quero ter uma equipe capacitada. Se ela não responder, eu quero estar trocando, mas eu preciso ter uma equipe, porque eu não sou dono da verdade, eu não conheço tudo. Eu preciso de pessoas que realmente conheçam, tá bom? E eu quero contar muito com o senhor aqui, para que a gente possa estar divulgando, né, as nossas ações de governo, tá? De atuação de governo, que a população saiba. Está a porta aberta também para a rádio, aquilo que recebi de reclamação, como o senhor recebeu recentemente, uma ambulância só funcionando, tá? Para a gente poder corrigir, tá? Corrigir e chegar na excelência. Tá? Então, a população de Registro, eu quero transmitir que eu estou muito tranquilo, tá? Consciente, e dizer que vocês fiquem tranquilos, né? Caso eu seja eleito o novo prefeito de vocês. Terei um imenso prazer, tá? E toda a responsabilidade de buscar junto com vocês, tá? Não quero que me deixe sozinho, tá? Porque eu preciso da ajuda de todos vocês para fazer uma cidade excelente para se morar. Muito obrigado e sucesso na campanha, Renato. Bom, agradeço aí o Renato pela topar, né, participar aqui com a gente no Vale em Pauta, agradecer ao doutor aí por ter me convidado também, agradecer ao Rildo por toda a parte técnica. A nossa parte técnica aqui, é o segredo. Né? Um cara importantíssimo. Não falou nada, né? Ficou quieto o tempo todo. E você, mais uma vez, eu convido a refletir, né, projetos, vida pessoal. Aqui é um papo um tanto descolado, com mais cara de podcast, mas a gente passou aí pelos 3 candidatos e tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão no dia 6 de outubro.